Hoje em dia o establishment acadêmico gosta de ter uma atração mórbida precisamente por esses camaradas que são enormemente confusos e que estão aí para confundir. Nietzsche é o primeiro deles. Né? Então, ali nas obras de Nietzsche, em cada página você encontra confusões absolutamente geniais, mas que são confusões são. Né? A mais característica dela, assim, que é uma coisa que até hoje ninguém percebeu, mas ninguém. Eu não vi, pelo menos, bom, pode ser que alguém tenha percebido, mas eu não li isso em parte alguma. Né? Nietzsche diz que Sócrates inaugurou a tradição racionalista, ou seja, a ideia de que o universo pode ser totalmente explicado pela razão, mas, ao mesmo tempo, ele condena o dualismo de Sócrates, ou seja, o abismo que ele cava entre o mundo das aparências sensíveis e o mundo das formas eternas. Eu digo, ora, peraí, ou você acusa o sujeito de uma coisa ou acusa da outra. Você veja que Nietzsche, ele recusa e joga no lixo toda a tradição filosófica ocidental, porque ele acredita que todos são discípulos de Sócrates. Né? E Sócrates, para ele, é o demônio em pessoa. Tá certo? Por quê? Porque criou esta ilusão do racionalismo. Mas, ao mesmo tempo, como disse, ele acusa Sócrates de criar um abismo entre a razão e a vida. Eu digo, peraí. Se Sócrates reconhece que tem uma parte inferior, que é confusa e inabarcável, então ele não acredita que tudo pode ser explicado racionalmente. Né? Ele diz apenas que esta parte de baixo nada significa em si mesmo e que nós devemos voltar os nossos olhos para o mundo das formas eternas, onde aí sim, tá certo? É o reino da razão. Então, não tem como você colocar Sócrates como um precursor do cientificismo racionalista que vai explicar tudo, tá certo? E, ao mesmo tempo, acusá-lo de dualismo. E o Nietzsche faz as duas coisas na mesma linha. E ele não percebe que ele está fazendo isso. Que está acusando o sujeito de duas coisas contraditórias. Tá certo? Isso é a mesma coisa que você acusar o sujeito de ter matado a mulher e acusar ele de tê-la abandonado há 20 anos e nunca mais ter se encontrado com ela. Fala, peraí, você vai ter que escolher, porque para matar a mulher ele tinha que estar ali, perto dela. Né? Se ele nunca mais foi lá, então, a formação filosófica de Nietzsche é extremamente deficiente. Quer dizer, ainda o camarada tivesse uma genialidade extraordinária, os estudos dele eram insuficientes e, às vezes, ele não prestava atenção direito nas coisas. Né? Tinha aquelas sacações e passava dentro sem o menor espírito crítico. Os filósofos acadêmicos depois tentaram projetar em cima de Nietzsche todos os rigores e a organização do pensamento acadêmico, ao ponto de Martin Heidegger, por exemplo, inventa todo um Nietzsche à sua própria imagem e semelhança. Então, isso só para vocês verem o nível de confusão que existe. Agora, pior que as confusões é a confusão não reconhecida. Alguns de vocês devem ter lido a minha apostila sobre Maquiavel, tá certo? Onde o conjunto dos escritos de Maquiavel. Maquiavel é um autor excelente para a gente fazer isso, porque ele escreveu pouquinho. Né? Se somar tudo ali, dá umas 1000 páginas. Né? Então, agora, muito se escreveu sobre Maquiavel. Agora, esse muito que se escreveu, como eu mostro nessa minha apostila, se organiza facilmente, numa sequência de interpretações que se opõem dialeticamente umas às outras. Então é fácil fazer uma história das interpretações de Maquiavel. Antes mesmo que eu o fizesse, o Isaiah Berlin tinha feito uma muito mais meticulosa do que eu fiz. Então ali o serviço está mais ou menos mastigado. Porém, eu li tudo isso e falei, por que ninguém até agora entendeu que Maquiavel era apenas uma mente confusa? Porque eles querem projetar seus próprios pensamentos em cima de Maquiavel e ver em Maquiavel a coerência que eles estão buscando, quando ela ali, obviamente, não existe. Tá certo? Quando você descobre a confusão interna de Maquiavel, a decepção é tremenda. Fala, então, mas eu perdi todo este tempo com um sujeito que não sabe o que está falando? Exatamente. Né? Sobretudo quando você confronta, vamos dizer, os ensinamentos do príncipe com as atitudes políticas reais de Maquiavel. Quer dizer, Maquiavel se apresenta como um sujeito que é um especialista no poder, ele vai te ensinar como se conquista o poder,
mas ao mesmo tempo ele, na vida prática, ele sempre aposta no lado perdedor e sempre termina mal. Eu digo, você contrata um técnico de futebol do time que só perde? Não, então por que você vai contratar um técnico político do time que só perde? Então, não, mas porque as lições aqui são muito boas e são independentes da prática política de Maquiavel. Fala, meu filho, nada em teoria política é separado da prática, porque a política é, por definição, uma prática, ela não é uma especulação teórica. Né? Então, é só vendo as atitudes políticas concretas do sujeito que você vai saber como é que ele entendia as suas próprias ideias. Né? E a conclusão é a seguinte, ele não as entendia. Então, justamente esse estado de confusão é uma das motivações fundamentais que me levaram a criar este curso. Tá certo? E a tentar instilar na alma dos meus alunos uma certa, o que eu chamo a tolerância para com o estado de dúvida. Tá certo? Portanto, uma certa calma. Diz, olha, se você não está entendendo o negócio, não fique nervoso, porque ninguém está entendendo. Você não é o primeiro. Se você vai acompanhar o debate acadêmico, vai ficar pior ainda, porque você vai dizer que eles estão entendendo, às vezes, menos do que você. Então, se essa questão que você está estudando não foi resolvida até hoje, é porque ela não precisa ser resolvida em 2 dias. Então, calma, vamos devagar, e nós algum dia chegaremos a conclusões que, se não forem absolutamente certas, pelo menos serão mais razoáveis do que aquilo que nós recebemos. Né? E, nesse sentido, eu acredito que, com um pouco de paciência, tem algumas questões de interpretação filosófica que eu, de fato, resolvi. Eu acredito que eu resolvi aquele problema de Aristóteles, das 4 discursos, acredito que eu resolvi o problema do Maquiavel, acredito que eu resolvi o problema de Descartes, e que posso passar isso para as gerações seguintes, vamos dizer, com um patamar de clareza e de segurança maior. Né? E esse deve ser todo o nosso objetivo. Nós não conseguiremos, como filósofos, não conseguiremos fazer mais do que isso. Não dá para fazer nada mais do que isso. Né? Se você quer fazer, vamos dizer, um grande sistema que vai modificar tudo, né? Como Wittgenstein ou Nietzsche, eu digo, olha, você vai terminar muito mal, você vai aumentar a confusão. Tá certo?